A partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido. Jesus me consola. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por essa rica oportunidade. Hoje, primeiro dia do mês de junho, e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para abençoar a tua vida, para ensinar através da palavra de Deus, a ensinar como orar, a ensinar como buscar a presença de Deus. Porque aquele que busca, encontra. A palavra não está dizendo, você vai lá buscar por mim, não. Eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso determinar na minha vida. Então, quando eu clamo, quando eu busco, quando eu peço perdão a Deus, quando eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, porque o Senhor nos dá modelos de oração, mas não quer dizer que tem que ser daquela forma, mas ele diz que nós temos que buscar. Seu próprio Senhor, ele buscava a presença do Pai. Imagina nós, como nós precisamos buscar, como nós precisamos orar e fechar as brechas. Não adianta eu só orar e eu não vigiar, porque muitas vezes eu oro e o inimigo lança setas e eu dou uma abertura no meu coração através de uma mágoa, do ressentimento. Eu fico remuminando aquela palavra que eu ouvi, aquela afronta que eu ouvi, e não entrego isso a Deus. Então, quando eu entrego a Deus, quando eu recorro a Deus, quando eu peço misericórdia para Deus, Ele vem em meu socorro e Ele vai me ensinando, Ele vai curando o meu coração. Não adianta eu tomar um remédio para uma determinada situação na minha vida, uma enfermidade, se eu preciso tratar a causa. Não adianta eu tomar um remédio para febre se eu não estou tratando a causa. Por que causou aquela febre? É uma infecção, uma inflamação, é um vírus, é uma bactéria, é o quê? Eu tenho que descobrir o que é. Então, na minha e na tua vida, a oração é desta forma. Eu ontem à tarde, estava conversando com a diaconisa Roselaine, e parece que o pastor Luciano, ele estava presente na nossa conversa. Parece que ele estava escutando o que nós falamos sobre oração, quando eu falei para ela o que eu aprendi sobre orar por determinadas situações, e cada um tem uma função aqui nessa. E o pastor falou justamente isso. Se você não escutou, vai escutar o áudio dele. Ah, mas eu quero que ore por libertação. Mas eu não sou capacitada para aquilo ali. É como ele falou, se eu vou lá, se eu sou marceneiro, eu não vou construir uma coisa de aço. Se eu sou técnica de enfermagem, eu não vou querer exercer a advocacia, eu tenho que estar especializado, eu tenho que ter estudado aquilo ali, aprendido aquilo ali, mas aí é diferente, porque o Senhor nos dá os dons. É o Senhor que dá. Como eu disse para ela, muitas vezes as pessoas se sentem inferior, que quer trabalhar naquela e naquela área, quer orar, tem que ser daquele jeito. Não, Davi, ele foi chamado para ser comandante de guerra, para estar nas grandes batalhas. Ele não era profeta, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Moisés teve a sua missão também, Abraão teve a sua missão também, mas a gente não vê em lugar nenhum que Abraão estava profetizando, ele estava obedecendo às ordens do Senhor e as coisas estavam acontecendo na vida de Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. E assim mesma coisa na vida de Moisés. Quando Moisés desobedeceu, quando Moisés ele se irritou tanto com o povo, como muitas vezes eu e você, que a gente está explicando, a gente está ensinando que você tem que orar, que você tem que buscar, que você tem que fechar as brechas, que você tem que orar por libertação, por a tua vida. Pela tua vida, você precisa orar, libertar-se daquela coisa que está te prendendo ali, daquele relacionamento que não provém do Senhor, daquelas amizades que não são boas para você, mas você, para preencher o vazio da tua alma, você quer muitas vezes
que tenha pessoas do teu lado, mesmo que essas pessoas são maléficas, mesmo que essas pessoas te levam para baixo, te colocam, te dão palavras de maldição, porque se nós vamos ver os profetas que foram levantados como profetas para profetizar, pessoas foi levantado para ensinar, outros foram para profetizar, outros para cura, o próprio Jesus. Quando vocês orar, olha a palavra, o que a palavra me diz aqui? Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, o próprio Jesus nos ensinou a orar. Por que eu não quero orar? Por que eu não quero buscar? Porque quando eu oro, quando eu medito na palavra, aí eu vou me libertando, porque a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Em Mateus 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que viu que está no culto, e teu pai que viu que está no culto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é na gritaria, não é no tom de voz, não é da maneira, é conforme está o teu coração diante do Senhor. Mas não vos assemelheis, pois, a estes, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes que vos lhe pedir. Portanto, vos orares assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque, interessante, porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se nós não perdoar, Deus está dizendo aqui, o próprio Jesus está dizendo que Ele não nos perdoa. Então eu preciso liberar perdão. Eu preciso tomar essa decisão. O de que adianta eu orar por você, você vem até a mim, eu vou orar por você, tá? Você tá com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, você precisa liberar. Você precisa dizer: Senhor, dilata meu coração, limpa. Eu não sei o que causou, qual é a consequência desta dor na tua alma, qual é a consequência desta enfermidade. Então Jesus, quando alguém se aproximava dele, ele sempre deu uma missão. Vai, pela tua fé, tu recebe a salvação, mas vai e não peque mais. Ou vai, toma a tua cama e anda. Vai lá, te lava lá no tanque de Siloé. Parece que Jesus às vezes complica. E tu acha que para mim e para você vai ser tudo tão fácil, que Jesus vai chegar e vai fazer uma oração misteriosa, que nem os pães. O que o Senhor fez? Ele apresentou os pães, ele deu graças a Deus. Dá graças a Deus pelo dia de hoje. Dá graças a Deus pela minha vida, pela sua vida, por esse início de mês, que já estamos na metade do ano, amada igreja. E você continua na mesma coisa, eu às vezes continuo na mesma situação, andando em círculo e não conseguimos sair. Por quê? Porque nós nos desvencilhamos da velha natureza. O mês de maio de 2026 já passou. Tem as consequências, tem as coisas que passou, que nós não resolvemos, ainda que nós vamos resolver no tempo de Deus, mas eu não posso ficar focado, não posso ficar pensando, lembrando do meu passado. Aleluia. E o importante é aqui, que ele diz: porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Meu Deus! Quanto nós ofendemos a Deus, perto do que aquela pessoa me ofendeu. Por que eu tenho um coração tão milindre? Porque eu não estou curada. Aleluia. E quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque eles figuram o seu rosto para que os homens
pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então não conte as tuas coisas, não conte a tua intimidade. Intimidade é intimidade, porque fecha a porta do teu quarto. Quando o Senhor, quando o profeta disse para aquela viúva, pega as vasilhas, fecha a porta e começa a derramar o azeite de porta fechada. Mas como que vai acontecer esse milagre de porta fechada? Talvez este milagre que eu e você precisamos, precisa ser de porta fechada, mas um coração aberto para Deus. Talvez você tenha vergonha de falar o que está acontecendo na tua vida, mas para Deus tu não precisa ter vergonha. Não faça como Adão, não te esconda. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está no culto. Teu Pai que vê o que está no culto, te recompensará. Então, quando o Senhor me ensina a orar, Ele ensinou os discípulos a orar. Ore dessa forma. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo dia, obrigado pelo pão. Ah, mas eu não tenho aquilo que eu quero, eu queria que fosse diferente. Já começa a murmurar, já começa a reclamar. Tem tantas coisas e não sabe dar valor para aquilo que Deus já te deu. Então, o que o Senhor me ensina? Não porque eu não faço aquele tipo de... Eu estou ensinando como João Batista, ele veio mostrar o caminho. Através da palavra do Senhor, você está aprendendo e eu estou aprendendo. Pessoas que receberam orientação, receberam oração, sim, receberam orientação e foram orientadas. Faz desta forma. Como a mulher... Quando o profeta chegou e ela estava apanhando os gravetos, ela disse, eu estou apanhando esses gravetos aqui, eu só tenho um pouquinho de farinha, vou fazer um pão, um bolinho, aí vou comer e vou morrer eu e meu filho. Ela recebeu uma orientação do profeta, faz primeiro para mim. Se ela não tivesse recebido a orientação, se ela tivesse recebido a orientação e não tivesse feito, tinha se multiplicado na casa dela? Não. Eu e você recebemos orientação através da palavra de Deus. Perdoa, libera perdão, ore, se entregue, fuja da aparência do mal. Senhor, livra-me da aparência do mal. Mas eu procuro o mal, eu procuro em lugares que o Senhor diz que não é para mim ir. Eu ontem falando com Deus, eu disse, Deus, eu não me entendo. E daí eu comecei a escutar uma palavra sobre, que o Billy Graham estava falando, sobre aqueles que o Senhor escolheu. E daí eu entendi as perguntas que eu fiz para mim ontem de manhã. Porque enquanto eu estou a sós, a mente desocupada é a oficina do diabo. Eu estou aqui meditando, eu estou aqui orando, eu estou aqui buscando a presença de Deus. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu não moro sozinho, eu trabalho, estou ilimitada, mas pensamento, ninguém entra no teu pensamento, é só você. É só você. E Deus te dá estratégia, mas você tem medo, por quê? Porque desconfia que Deus está falando com você, cessa as vozes do mundo. E quando eu falava com a irmã, eu disse, irmã, cada um de nós tem um dom, um tem um dom desse, daquele, não é que nós somos mais, somos menos, não precisamos fazer tudo, porque daí acabamos não fazendo com excelência, fazer aquilo que Deus nos ordenou para fazer. Porque José estava preso, a gente não vê José reclamando, José, porque eu estou aqui, o Senhor prometeu, o Senhor me deu esse sonho e agora eu estou sofrendo. Não. O segredo está em confiar naquele que te chamou, naquele que me chamou. É lindo. Você vê Deus trabalhando, Deus libertando, Deus curando. Mas cada um tem a sua função. É a mesma coisa as flores no jardim. Cada um tem uma função, tem as grandes que são bonitas, tem as menores que enfeitam aquelas, tem as folhas, que as folhas vão enfeitar um buquê que você vai fazer. O verde que vai junto.
Então tudo, as cores diversas, assim é nós. Um vai orar por uma parte, outro vai orar por outra, mas você tem que fazer a sua parte. De que adianta eu orar, eu me esforçar, orar por libertação e você vai lá e se suja de novo. É a mesma coisa, como a palavra diz, que não coloque anel no focinho de porco, uma coisa assim, tá lá em Provérbios que fala, eu não sei bem certo o versículo, porque eu não guardo muito isso, não consigo lembrar, eu sou humana, sou falha. E é a mesma coisa se a pessoa vai lá, recebe uma oração de libertação, você quer, para eliminar os teus problemas, você quer que aquela pessoa seja liberta, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer, não tem livre-arbítrio. E você vai lá e você ora, expulsa demônios, se esforça, traz uma tribulação para a tua vida, como o pastor falou, traz uma retaliação muito grande para a nossa vida, para a nossa família, que vai pegar em quem? Nos mais fracos. E aí, a pessoa volta lá para a sujeira de novo. É a mesma coisa que tu lavar um porco e colocar ele, vai se deitar na sujeira de novo. A natureza dele é essa. Enquanto aquela pessoa não tomar consciência que ela é filha amada de Deus, que ela não pode andar na sujeira, não adianta você orar. Ela tem que tomar consciência. E aí você tem que orar diferente. Você tem que dizer, Senhor, que essa pessoa se encontre contigo. Talvez quem falta se encontrar com o Senhor é eu e você. Eu marquei um encontro com Deus todos os dias. E eu vendo assim o Senhor falando através da vida do pastor o que eu tinha conversado com a irmã Rose. Até vou passar o áudio para ela ouvir o que nós falamos. Então Deus confirmando que é realmente isso. Não, eu não posso botar a mão onde eu não sou chamada. Eu não sei. É a mesma coisa, uma pessoa que não entende nada da área da saúde, vai dizer, vai aplicar uma injeção. Ela não sabe nem o local que é para aplicar. Mas eu estudei, eu sou capacitada para isso, eu sei fazer isso. Mas abençoar, todos nós podemos abençoar. Determinar, todos nós podemos determinar. Agora, precisamos orar, precisamos buscar. Então, quando nós orar, quando o Senhor diz aqui, mas em primeiro lugar o que eu e você precisamos fazer é limpar o nosso coração. Como todos os meses eu pego uma palavra, todos os meses, agora é o mês 6, então é o Salmo 6, onde diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Meu Deus, como nós envelhecemos. Como nós nos perturbamos quando as pessoas nos afrontam, quando se levantam contra nós. Apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Já ouviu a voz do pranto da pastora? Não. Ouviu a voz do meu pranto, mas se tu não chora, se tu não se humilha, se tu não se arrepende, Deus vai ouvir como? Se você não fez, não adianta dizer que você fez. Você adora quando você está na igreja, você levanta as tuas mãos, ou quando vem um louvor, quando alguém está olhando, ou você adora quando você faz uma coisa na tua casa, aí você bate um dedo, acontece uma coisa que não era para acontecer, você adora a Deus? Eu sempre digo, Deus, obrigado porque eu tenho meu dedo que eu bati. Obrigado, Senhor, porque derramou alguma coisa no chão, mas uns anos atrás, meu Deus, queria ver uma pessoa braba, irritada era eu. Hoje eu disse, derramou porque eu tenho. Se sujou é porque eu tenho, se eu tenho louça para lavar é porque eu tenho comida para fazer. Se eu usei as panelas é porque tinha algo para botar dentro. Aleluia. Então eu descubro a minha causa para o Senhor. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. A nossa oração tem que ser sincera, amada igreja. Tá com raiva? Fala para Deus. Sofreu uma situação aí? Fala para Deus.
Tem pessoas que têm coragem de falar para outras pessoas, mas não têm coragem de falar para Deus, porque esse é Ele que pode resolver, não sou eu que resolvo, não é o pastor A, pastor B, o missionário que resolve, é o Senhor que resolve. Envergonhem-se e perturbo todos os meus inimigos, tornem atrás, envergonhem-se em um momento. Então, quem vai se envergonhar? É aqueles que se levantam contra nós. Eles vão ficar perturbados. Mas eu e você temos que confiar no momento da perturbação, no momento que estamos vendo que pessoas estão querendo nos amassar e o Senhor está permitindo, porque a azeitona só solta o azeite quando ela é amassada. A uva só solta o suco quando ela é pisoteada. O grão de trigo só vinha a farinha quando ele é amassado. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Tu só pode vir alimento quando você é amassado. Ninguém pega e mastiga um grão de trigo, não. Mas depois ele vira farinha, ele faz um pão. E você alimenta pessoas. E quando nós somos amassados por Deus, quando nós entendemos os mistérios, quando nós oramos, quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, faça-se segundo a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus dói. Sabe por que dói? Porque confronta o nosso eu. Porque as minhas vontades são minhas, não são do Senhor. Mas os planos do Senhor, as vontades do Senhor vai prevalecer na minha vida. Mesmo que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu tenho que renunciar o meu eu todos os dias. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta rica oportunidade, por esse novo mês que o Senhor está nos dando, Pai, até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo alimento, Pai, obrigado pelas vestes, Pai, obrigado por todas as vidas que estão aqui, Deus. Vidas que pararam à beira do caminho. Vidas que não suportaram o processo. Mas vidas, Pai, que só queriam o Senhor encher sua vasilha. E hoje, Pai, receberam a bênção, se afastaram de Ti, são como os 9 leprosos. Um voltou para agradecer, mas eu sou grata a Ti, Deus. Eu oro, Pai, por todos os pedidos de oração, por todas as vidas que estão aqui. Eu apresento a Deus, Pai. O Senhor sabe do que cada um precisa. Visita o seu interior. Visita, Pai, seus sonhos, seus projetos, Pai. Aquilo, Pai, vidas que precisam tomar decisões. Que não venha tomar decisão precipitada. Que vai orar, que vai esperar o Senhor responder. Que entenda que a tua resposta, Pai, pode ser um não. Que entenda, Pai, que a tua resposta pode ser um sim, mas não do jeito que nós queremos. Pai querido, Pai amado, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, tira essa venda dos nossos olhos, ó Deus. Que nós vamos compreender, Pai, que através dessa dor que estamos passando, dor física, dor emocional, dor que vem, Senhor, nem sabemos da onde, Pai, essa tristeza, Pai. A origem, a causa. Muitas vezes, Pai, permanecemos no estado de tristeza. Não, mas nós estamos num estado de tristeza que vai passar. A dor vai passar, a alegria vai passar, tudo vai passar. Mas eu não quero ficar agarrada a nada, Pai. Eu não estou correndo atrás do fogo, eu estou correndo, Pai, atrás daquele que é o fogo. Aquele fogo que purifica o ouro, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, purifica nossa alma nesse dia, Pai. Estamos cansados, estamos aflitos, estamos fadigados, Pai. Tantas impurezas que nós deixamos entrar na nossa mente, no nosso coração, que adquirimos, Senhor, um conhecimento e achamos que aquilo ali é tudo, Pai. Não, Senhor. Que a sabedoria vem de Ti, meu Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vencer cada obstáculo, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, as lutas do dia a dia, Pai. Quando queremos levantar, muitas vezes vem, Senhor, uma luta, vem uma avalanche que quer nos derrubar. Mas nós não estamos firmes, Senhor, na areia. Nós estamos firmes em Ti, firmes na rocha, Deus. Eu oro pela nossa nação brasileira, Pai. Derruba do trono poderoso e leva os humildes, Pai. A minha parte é essa, a minha parte é orar, Senhor, para que haja paz na minha casa.
Derruba essas leis que foi aprovada, meu Deus. Meu Deus, tudo ao contrário, meu Deus. Pai querido, Pai amado, eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu estado, eu oro pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. Entra, Senhor, com a tua providência, liberta essas vidas, Pai. Prisioneiros, Senhor, de sentimentos, de raiva, de ódio, de orgulho, de soberba, meu Deus. O Senhor sabe, Pai, do que cada um precisa, Pai. Que cada um vem olhar para Ti, Pai. Aqueles que estão prisioneiros, aqueles que estão no fundo do poço, Pai. E aqueles que estão no auge, Pai. Aqueles que olham e dizem, meu Deus, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. Eles precisam olhar para o príncipe da paz. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu oro pelas nossas criancinhas, Deus. Eu oro pelos meus netinhos, Pai. Assim todas as crianças, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Toma a mente das nossas crianças, Pai. Que as nossas crianças venham ser exemplos, Senhor. É só o Senhor que pode trabalhar na mente dos nossos pequenos, meu Deus. Traz paz, traz alegria, repreenda os terrores noturnos, Deus. Crianças que estão com a mente deturpada, Pai, são inocentes ainda, Pai. Mas a mídia, Pai, muitas vezes por falta de vigilância dos pais, meu Deus, que tem deixado seus filhos com outras pessoas, Pai. Ajuda, Pai, nós vigiar nossa conduta, vigiar nossa família, Pai, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família, Pai. Que a nossa família se prostre diante de Ti, Pai. A Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tua família, e por esta palavra eu creio, Pai, que o Senhor vai salvar minha família, Pai. Mesmo eu hoje vendo distante, meu Deus, mas que eles vão se render aos Teus pés, Pai, nem que seja no último instante, assim como o bom ladrão, Senhor, que lá no último instante reconheceu que só o Senhor é Deus, porque a Tua palavra diz que todo joelho vai se dobrar. Meu Deus e meu Pai, que se dobre em tempo, Pai. Enquanto é tempo, enquanto estamos caminhando nessa terra, enquanto estamos peregrinando nessa terra, meu Pai. Eu oro pelo Ministério Orais Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, aos dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos, Pai, todas as vidas, Pai, que tem compartilhado esse áudio aqui no Brasil, fora do Brasil, que o Senhor venha abençoar cada vida, Pai, assim como o Senhor deu a ordem para Balaão, Pai, abençoar. Ele não podia amaldiçoar, ele saiu para amaldiçoar, mas ele começou a abençoar, saía palavras da boca dele, Pai, e assim da nossa boca, Pai, que saia palavras de bênção, Pai, para nossa família, para os nossos familiares, para as pessoas que nos perseguem, Pai, que eles sejam abençoados, Pai, que eles sejam afrontados, que o Senhor venha fazer justiça e que eles venham compreender, Pai, que se o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacita e eles vão ter que ver, Pai, a Tua presença na nossa vida, Pai, que nós não vamos parar não, Pai, nós vamos perseverar. Tudo, Sua presença é tudo, Pai. Eu já tentei andar sozinho, confiei na minha força, me perdi no caminho. Não dá certo, não. Conquistei aplauso, mas perdi a paz. Ganhei o mundo inteiro, mas ficou um vazio atrás. Hoje eu entendi o que Moisés orou, que terra prometida sem Ti é só dor. Eu não quero ouro se eu perder Teu olhar, eu não quero a vitória se Tu não estiver lá. Então eu paro tudo, rasgo o véu, me esvazio do meu eu. Só me importa um lugar onde Tu estás. Tua presença é tudo que eu preciso, mais que ar pra respirar, oh Deus, mais que cura pra sarar. Não me des Teu milagre sem Tua face, não me des Tua mão sem Teu abraço. Se for pra ir, que seja contigo, se for pra ficar, que seja em Ti, porque um dia nos Teus átrios vale mais que 1000 anos longe do Teu olhar. Tem gente que corre atrás de fogo, mas eu corro atrás ao todo fogo. Tem gente que busca o mover, eu busco quem se move, porque quando se move em
nós, Espírito Santo, como disse louvor, eu busco. Tem gente que corre atrás do fogo, eu busco o dono do fogo, meu Deus. Eu busco aquele que move, o Espírito Santo se move em nós, Pai. Aquilo que está parado na nossa vida, que começa a se movimentar, Pai. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Pai. Aquilo que nos paralisava, Pai. Que hoje, Pai, através da Tua palavra, através do Teu poder, Pai, nós podemos entender, Pai, que nós precisamos orar, Senhor. E entregar, Senhor, perdoar, Pai, para que nós venhamos a receber o Teu perdão, Pai, nos lava e nos purifica, Senhor, que a Tua presença seja notória nas nossas vidas, Pai, no nosso olhar, na nossa face, que nós vamos brilhar, Senhor, o brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, a minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, louvado seja Deus. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que essa paz, que excede todo entendimento, que a presença do Senhor nos traz, em nome de Jesus, amém e amém.